Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez para a nossa mini list. Se você está ouvindo esse podcast, provavelmente você está no nosso canal do YouTube e você acessou por www.youtube.com/Patrícia Lins de Paula. Mas se você quiser receber essa mini list todas as semanas no seu e-mail, é só você se cadastrar tinyrl.com/me cadastrar. Hoje a gente vai falar sobre a busca por explicar aquilo que ainda não se sabe, né? Mas como assim? Só podia ser dentro desse capítulo da loucura. Bom, no nosso podcast anterior, a gente falou um pouco sobre os principais teóricos da psiquiatria. A gente falou sobre Pinel, Esquirol, dentre outros. E agora a gente vai falar sobre um grande contribuidor que foi Bleuler, né? Eugen Bleuler, que viveu de 1857 a 1939, psiquiatra suíço, de decisiva contribuição para o entendimento da esquizofrenia, autor de uma obra chamada Demência Precoce ou o Grupo das Esquizofrenias. Em 1908, no século XX, portanto, Bleuler traz o conceito da esquizofrenia e busca estruturar melhor as características dessa doença mental. Ele foi o grande divisor de águas, bem como seu filho, Manfred Bleuler, não confundir com o precursor, né, junto com Freud. E ele veio logo depois, tendo cunhado o nome da esquizofrenia para falar sobre a demência precoce de Kraepelin, que foi um dos psiquiatras que a gente também comentou no nosso podcast passado. A esquizofrenia significa mente partida, mente fendida. Ele faz uma aproximação do conceito desse transtorno como um espectro, ou seja, apontando que existem expressões do mesmo transtorno mental que são mais intensas e mais brandas e tudo segue uma progressão específica individual. E há diversas outras características e considerações que podem influenciar no desenvolvimento dessa doença, principalmente as condições ambientais. Então, na esquizofrenia, há o aspecto delirante, com a presença de alucinações, de confusão mental, mais ou menos incapacitante, a depender do estágio de detecção, da terapêutica utilizada e da própria expressão subjetiva da doença. E, a partir daí, ele passa a definir critérios objetivos que ajudaram a discernir os tipos de loucura, como ambivalência afetiva, associação perturbada de ideias, pensamento desagregado, volição abolida, frases como uma voz me mandou fazer e eu fiz, alguém está me colocando nessa situação, e a atenção comprometida. Hoje, no DSM-5, para o diagnóstico da esquizofrenia, basta a presença de 2 ou mais sintomas entre delírios, alucinações, discurso desorganizado e comportamento desorganizado. Então, o estudo aprofundado, melhor dizendo, nas causas endógenas da esquizofrenia, nos leva a entender um pouco melhor como as alterações do pensamento, as alucinações, os delírios, a falta de discernimento, a ausência de interesse social, o abandono de si mesmo ou a própria agressividade podem impactar a vida de pessoas entre os 15 e 25 anos, principalmente, que é a faixa etária especialmente acometida. Essa nosografia da loucura e a definição das doenças mentais passaram por uma evolução muito sensível que fez com que o sujeito louco fosse escutado e as terapias se tornassem mais adequadas caso a caso, não necessariamente caminhando para uma cura, mas para um entendimento e a reabilitação social de forma inclusiva do sujeito no contexto no qual ele vive. E então se poderia pensar nos delírios outros, uma vez que nem todos eles ocorrem por conta dos transtornos mentais, citando, por exemplo, os delírios de febre alta, delirium tremens por causa de crises de abstinência, delirium enquanto confusão mental de ocorrência, principalmente em idosos, ou delírios presentes em alguns transtornos de personalidade. Por exemplo, um transtorno de personalidade limítrofe ou borderline, há uma relação tênue entre a estrutura neurótica e psicótica, logo grande parte dos pacientes borderline apresentam delírios, sobretudo na expressão de delírios de ciúme, sem que isso caracterize necessariamente uma esquizofrenia, demência precoce ou parafrenia. Paulo Dalgalo Rundo, psiquiatra brasileiro, em 2018, faz essa distinção, explicando que o delírio de febre alta, de crises de abstinência, pode ser comparado a uma espécie de estado onírico do sonho, uma espécie de estado alterado de consciência. E nesse assunto, há um tema algo incômodo para a psicanálise, pois o louco, que era considerado esse intérprete entre dois mundos, né, e há algumas religiões que consideram as visões, alucinações, delírios como expressões de mediunidade ou de fenômenos obsessivos. Então, como que a gente pode discernir os transtornos
psiquiátricos daqueles supostamente mediúnicos obsessivos ou obsessivos de outra ordem. Essa é uma questão que é passível, né, de mais investigações depuradas. Freud, que buscou a integração desses fatos estranhos, investigando a explicação deles, raramente rejeitando saberes, né, não, não seguiu, né, esse delineamento de uma explicação para os fenômenos chamados paranormais, mas também não há qualquer página em que ele fale sobre a sua inexistência, né? Dalga Rondo, também em 2018, fala que essas experiências parecem se assemelhar a um sonho muito vívido, um estado alterado de consciência com uma atividade alucinatória visual intensa, que muitas vezes tem um caráter fantástico, com imensa carga de angústia, terror, pavor e júbilo. E isso também pode ocorrer em síndrome de abstinência alcoólica, psicoses tóxicas, quadros febris e infecciosos, né? Sem necessariamente ser loucura. Dalgalon Rondo também define alguns tipos de alucinações, que ele chama de sinestésicas ou combinadas, entre aquelas que são sensoriais, auditivas, visuais, olfativas, em que o indivíduo vê e interage com alguém que só ele mesmo constata e mais ninguém, né? Tem até um filme que aborda isso, que é o filme Cisne Negro, no qual a protagonista, que é uma jovem bailarina, tem um surto psicótico por conta de uma excessiva pressão no seu ambiente profissional e acaba desencadeando naquele momento uma adulta jovem, uma esquizofrenia com várias alucinações sinestésicas e no final trágico ela acaba cometendo suicídio, né? As versões da peça e do filme variam, mas esse é o final na edição mais recente do filme. O filme mostra como essas alucinações sinestésicas são reais para o sujeito. Também há as alucinações ditas minêmicas, que são criações imaginativas que para o sujeito é como se fosse a recordação de memórias, mas que efetivamente nunca existiram, que é o delírio, a construção imaginativa, né? Resultado de uma projeção de ideias, conflitos, temores e desejos. Então, gente, já que vocês já estão no nosso canal do YouTube, aproveite e navegue para os nossos demais vídeos, né, e produções. A gente tem uma série de vídeos que a gente chama de shorts, que são vídeos bem curtinhos que a gente lança todos os dias. O mais recente a gente falou sobre identificação e alienação. Também atualizamos com mais um conteúdo da nossa série Vocabulário Psicanalítico, falando sobre o tema a sexualidade infantil, o caráter masturbatório das pulsões. Siga-nos no Telegram, t.me/psicanalista Patrícia, para receber trechos em áudio do nosso livro Sofrimento e Esperança, uma visão psicanalítica. Se você quiser adquirir o nosso livro, ele está à venda na Amazon, Kindle ou impresso. Só mandar um zap pra gente, que a gente envia o link, 71986681869. Obrigada mais uma vez e até a próxima.